Começar. Louvado seja Deus por todos aqueles que estão aqui, que estão neste lugar. Nós vamos começar com meu amigo Bonifácio e que pode ser hoje. Eu peço a Deus que seja um momento único. Todos os dias que nós estivermos aqui seja um momento único para a vida daqueles que nos veem, nos assistem, nos ouvem e nos acompanham também de alguma forma. E que sejamos todos abençoados. Vou pedir ao Bonifácio, que vai ser o primeiro. Vou aqui convidar o Bonifácio. Já vamos começar com a nossa... Aleluia. Deus está aqui. Bonifácio Fonseca. Paz, meu amigo. Meu irmão, das calmas, paz. Calma, graças a Deus. Fogo, muito obrigado. Tá, man. Eu estou muito feliz. Mesmo. Eu de igual modo. Eu gostaria de saber das pessoas que nos acompanham se conseguem ouvir e ver bem. Deixam aqui e vamos começar. Bonifácio, após a ressurreição, os eventos que marcam, né, que para além de trazerem, para além de nos darem evidências da ressurreição de Cristo, também nos ensinam outras lições. E nós hoje escolhemos o caminho de Emaús. E eu queria que começasses a trazer aquilo que nós podemos tirar para a nossa caminhada como crentes, para a nossa vida cristã, nesse evento, nesse texto especial que nós escolhemos para hoje. Caminho de Emaús. Ok. Não sei se consegue me ouvir bem, Amoroso. Consegue me ouvir? Perfeito. Ok. Antes queria, agradecer, não é, pela oportunidade. Apesar da amizade, temos aquele respeito por ser um homem de Deus, alguém, um companheiro de oração. E prontos, para nós é uma satisfação poder partilhar esses momentos com amigos de oração. Ok, o tema que nos propôs é um tema muito sugestivo, penso, e nos dá margem para muitos pensamentos, mas eu gostaria, antes de definir, trazer uma definição muito subjetiva, uma definição muito minha sobre o caminho de Emaús. Para a conversa em causa, nós estamos no livro de Lucas, capítulo 24, e os versos 13, verso 13, vamos ler também o versículo 25 a 26 para nos ajudar a compreensão. Como eu estava a dizer, eu ia trazer uma definição muito subjetiva, porque não existe definição própria para o que é o caminho de Emaús. Então, naturalmente, essa é minha definição. Repito, minha definição. Eu queria trazer a seguinte definição. O caminho de Emaús, para mim, é o lugar onde Deus está, mas não é percebido. Vou repetir. O caminho de Emaús é o lugar onde Deus está, mas não é percebido. E para isso temos o texto, que eu vou ler agora, o texto de Lucas, capítulo 24, e o verso 13, diz assim a palavra do Senhor. E naquele mesmo dia, dois dos discípulos, estavam caminhando em direção a um povoado chamado Emaús, que ficava cerca de 11 quilômetros de Jerusalém.
e iam dialogando sobre todos os fatos recentemente ocorridos. E enquanto trocavam ideias e discutiam, o próprio Jesus se aproximou de ambos e começou a caminhar com eles. Entretanto, os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Então, ele lhes questionou: o que vos preocupa e sobre o que ide discutindo durante a vossa jornada? Para terminarmos, diz assim a última parte desse versículo 17: e eles pararam entristecidos. Então, eu gostaria de começar aqui a minha abordagem sobre o caminho de Emaús. Como eu disse já a princípio, né, eu trouxe uma definição muito subjetiva, qualquer um de nós pode ter uma definição e ter um outro esclarecimento sobre isso, mas para mim, o caminho de Emaús é o lugar onde Deus está e não é percebido. Agora, para entendermos esse episódio que marca a ressurreição e não só, nós precisamos fazer algumas perguntas sobre estes discípulos que estavam em direção a Emaús. Primeiro, já sabemos lendo que eram discípulos. A primeira pergunta que precisamos fazer nesse texto é: de onde esses discípulos estavam a sair e onde é que esses discípulos estavam a ir? A segunda pergunta seria: por que estavam a sair, de onde estavam a sair e por que iam para onde estavam a ir? Eu penso que se entendermos isso, claramente vamos entender o que é o caminho de Emaús para nós e quais as lições que nós podemos absorver a partir desse tema. Observa que esses discípulos, e como os demais, estavam vivendo momentos de extrema dúvidas, tristezas e momentos com de uma moral muito baixa. Isso por quê? Porque eles acompanharam todo o ministério de Jesus e a ressurreição fazia parte ou era propriamente o culminar de todo um começo, de todo aquele ministério, de todos os ensinamentos, de todos os milagres. Então eles acreditavam que, prontos, depois da morte, ele iria ressuscitar. Mas, no entanto, quando as mulheres vão visitar a sepultura, e percebem aí que a presença de dois anjos, e os anjos perguntam às mulheres: a quem buscais? Né? Elas estavam à procura de Jesus, claramente, e o anjo disse: por que vocês buscam aquele que vive dentre os mortos? Ele não está aqui, ele está vivo. E observamos algo interessante na conversa de Jesus com as mulheres. É que, dos anjos com as mulheres, é que eles vão dizer às mulheres, isso no versículo de número 7 do mesmo capítulo, ele diz: é necessário, ou era necessário, que o Filho do Homem fosse entregue nas mãos dos pecadores e fosse crucificado e ressuscitasse no terceiro dia. E o versículo 8 diz que então se lembraram das palavras de Jesus. Essas palavras de Jesus foram ditas na Galileia. E a Galileia era o epicentro, ou seja, o centro do ministério de Jesus. E os anjos convocaram as mulheres a lembrarem-se do que Jesus lhes falara na Galileia. É importante retermos isso. Os anjos estão a dizer: lembram-se do que ele vos preveniu quando estava convosco na Galileia. Aqui estamos a falar na questão de conhecimento, a nível daquilo que Jesus ensinou aos discípulos quando ainda estava com eles na Galileia. Então, esses homens estavam meio que entristecidos, abaixo,
e desesperado. E eu penso que, como qualquer um de nós, na situação, na circunstância que eles se encontravam, tomaria a atitude que eles tomaram. Eles estão voltando para suas casas, para Emaú, para os seus aposentos. Por quê? Por causa das dúvidas que cobriam os seus corações. Então, o que nos faz entender esse texto, é que Emaús é o caminho das dúvidas, é o caminho das decepções, é o caminho onde as nossas convicções estão abatidas, abaladas. E vamos observar que Jesus ainda assim aparece no meio dos discípulos. Enquanto eles conversavam sobre o ocorrido, Jesus aparece no meio dos discípulos. É interessante dizer isso. Eles falavam de Jesus, mas falavam numa linguagem de dúvida, numa linguagem de incerteza. E Jesus ainda assim aparece no meio deles. Jesus é tão interessado em estar no nosso meio, independentemente das nossas dúvidas. Jesus apareceu no meio deles e lhes perguntou: o que é que vocês estão a falar? E eles disseram: não, você é estrangeiro que não sabe o que aconteceu ou o que tem acontecido nos últimos tempos em Jerusalém. Observemos uma curiosidade aqui nesse texto. É que eles falavam de Jesus, falavam com Jesus, depois passaram a falar sobre Jesus com Jesus, mas não perceberam que Jesus é o que estava com ele. E às vezes isso acontece conosco. Nós falamos de Jesus, falamos com Jesus, falamos sobre Jesus com Jesus, mas não conseguimos perceber que Jesus está conosco. Verdade, verdade. E quando você se encontra em circunstâncias parecidas, você não está em outro lugar senão no caminho de Emaús. Quando falamos com Deus, ou falamos de Deus, falamos com Deus, falamos sobre Deus com Deus, mas não percebemos que é Deus que estamos a falar com Ele. E é muito perigoso. E é uma relação aqui muito boa desse texto. Há uma relação aqui muito boa desse texto ao texto de Jacó, Gênesis, capítulo 28, versículo número 10. Jacó está em Betel. Ele pega numa pedra, coloca e faz da pedra o travesseiro e de repente pega no sono. E no sonho ele tem uma visão que Deus estava perto dele e anjos desciam por meio de uma escada e subiam por meio dela também. Só que quando Jacó acorda, Jacó faz uma afirmação curiosa também. Ele diz assim: o Senhor está aqui e eu não sabia. Podia ser a linguagem dos discípulos no caminho de Emaús quando perceberam que era Jesus que comeu com eles em casa. Que bebeu o vinho com eles. Eles podiam dizer o mesmo: oh, Jesus estava aqui e nós não sabíamos. Jesus esteve conosco e nós não sabíamos. Então, é possível falarmos de Deus, falarmos com Deus e falar sobre Deus com Deus, mesmo não percebermos a presença de Deus ao nosso lado. E muita gente está nessa situação. E uma outra curiosidade seria que o estado emocional desses discípulos era similar ao estado emocional de Jacó na sua jornada. Observa que Jacó cresceu ouvindo a mãe dela lhe dizer que quando você nasceu, um anjo disse que você ia governar o teu irmão. Mas agora, é esse Jacó que está fugido do seu irmão com dúvidas, com incertezas, com mágoas no seu coração. E Deus está com ele, mas Jacó não percebeu que Deus estava com ele. E eu acho isso muito perigoso. Deus anda conosco. Ele sobe conosco quando nós subimos ao nosso carro. Ele vai conosco quando nós vamos às compras. Ele viaja conosco quando nós viajamos. Mas nós não percebemos que Deus está conosco. É verdade. Mas
O que é, na verdade, que faz com que nós não percebemos que Deus está conosco mesmo quando Ele está? Vamos olhar para o texto. Os discípulos estão a dizer a Jesus que nós acreditávamos que esse profeta que veio em Israel seria esse o nosso Redentor. Então, o que é que nós vimos aí? Isso é uma expressão de dúvida. Yeah. As dúvidas nos fazem desperceber a presença de Deus na nossa jornada, mesmo quando Ele está conosco. Yeah. Yeah. E a Bíblia vai dizer que pode receber de Deus alguma coisa. Quando você duvida, você não está apto para receber de Deus alguma coisa. Você não está apto. Uhum. Então, as dúvidas fazem com que nós não percebemos Deus em meio à jornada. Yeah. É isso que Jacó tinha, é isso que os 2 discípulos tinham. Dúvidas no seu coração. Será que o que Deus falou para minha mãe quando eu nasci era verdade? Será que tudo que Ele nos ensinou quando nós estávamos lá na Galileia era verdade? Dúvidas. Aleluia. Então, nós precisamos entender. E há mais uma coisa interessante. Uma coisa interessante é que Jesus sabia da dúvida deles, Yeah. da lentidão do coração deles. Mas Jesus é tão interessado em nos esclarecer, em nos salvar, em nos dar entendimento, que apareceu no caminho mesmo com as dúvidas. Yeah. Mesmo com as dúvidas. Então, o interesse de Jesus por nós é apesar das nossas dúvidas. Yeah. Então, Jesus não quer saber se você crê ou se você não crê, não. Independentemente disso, Ele está no teu caminho. Yeah. Agora, só que diferente de nós vamos pelo caminho não pelas dúvidas, mas pela certeza que temos de Cristo. Yeah. Agora, Cristo vem no nosso caminho não pela certeza que tem de nós. Ele vem no nosso caminho pelas... apesar das dúvidas que nós temos dele. Aleluia. Então, nós precisamos entender isso. Que o interesse de Deus em nos ganhar é apesar das nossas dúvidas. Yeah. Mas agora, se você tiver algum interesse por Deus, você não pode ser duvidoso, você tem que ser crente. Você tem que ter fé. Yeah. Você precisa crer. Se você não crer, então você não verá a glória de Deus. Yeah. Seja crente e não incrédulo. Yeah. Seja crente e não incrédulo. Então, precisamos entender isso. Ele aparece no nosso caminho, independentemente das nossas dúvidas. Mas nós aparecemos no caminho dele por causa da fé que nós temos em Deus. Amém. É fundamental entendermos isso. Se você quer permanecer no caminho, tenha fé. Mas se você quiser que ele permaneça no teu caminho, eu vou dizer, meu irmão, independentemente do que você acreditar, Deus vai estar sempre contigo. Yeah. Yeah. Deus é tanto Deus dos bons como Deus dos maus. Uhum. 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 E eu até podia dizer mais. Ele não veio nos salvar por sermos bons. Ele veio nos salvar por sermos maus. Yeah. Yeah. Olha o que ele fala na parábola das 100 ovelhas. Deixou 99 para procurar uma. Oh. Ele ama mais os perdidos do que os achados. Yeah. Yeah. Então, independentemente do que você faz, o Senhor está no teu caminho. Amém. As lições que nós precisamos aprender no caminho de Maús taxativamente isso. São essas. Deus está no nosso caminho independentemente das nossas dúvidas. Mas aponto, para você estar no caminho de Deus, que é Cristo, você precisa da fé. É isso que ele declarou. Yeah. É isso que ele declarou. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, Cristo é o caminho. Você, para entender o caminho que é Cristo, você precisa de fé. Hebreus, o escritor aos Hebreus disse que sem fé é impossível agradar a Deus e nos aproximarmos dele. Yeah. Mas eu no começo disse algo. Eu disse que precisávamos entender de onde é que eles estavam a sair. Yeah. E de onde é que eles iam, por que estavam a sair e por que eles iam. E por que eles iam. Vamos olhar para o texto. Eles estão a sair de Jerusalém
estão aí para uma cidade chamada Emaús. Emaús quer dizer águas que curam. Águas que curam. Águas que curam. Onde é que eles estão a sair de Jerusalém? Estão aí para onde? Para as águas que curam. O que é Jerusalém? O que é Jerusalém? Vamos dar uma definição exata, rápida sobre Jerusalém, sem pegar argumentos teológicos e nada. Vamos, uma definição rápida sobre Jerusalém. O que é Jerusalém? Jerusalém é o lugar da presença de Deus. Davi tornou Jerusalém o lugar da presença de Deus quando trouxe a Arca da Aliança, a Arca do Concerto, tornou Jerusalém a cidade religiosa, o centro dos cultos. Então, Jerusalém é o lugar da presença de Deus. Onde é que eles estão a sair? Eles estão a sair de Jerusalém. Onde é que eles estão a ir? Eles estão a ir para as águas que curam. Oh, meu Deus. Eles estão aí para as águas que curam. Estão a sair da presença de Deus e estão aí para as águas que curam. Mas agora, o Amoroso acho que já está a entender e está tão feliz. Mas agora precisamos entender algo. Entenda algo. Os anjos, os dois anjos, quando apareceram as mulheres, disseram: lembrai-vos de tudo que ele vos antecipou estando na Galileia. Então, a nossa mensagem hoje vai girar em torno da Galileia, Jerusalém e Emaús. Falamos que o caminho de Emaús é o lugar aonde Deus está, mas não é percebido. Falamos que Emaús quer dizer águas que curam. Jerusalém, presença de Deus. A Galileia representa o centro dos ensinamentos de Cristo. Então, o que é Galileia para nós? O lugar onde nos ensinaram a palavra de Deus. O que é Jerusalém? O lugar da presença de Deus. O que... Aleluia! O que é... Oh, glória! Meu Deus! Aleluia! Alguém aí consegue entender? O que é Jerusalém? Jerusalém é o lugar da presença de Deus. O que é Emaús? Águas que curam. O que é Galileia? Galileia é o lugar dos ensinamentos de Deus. Eu posso entender. Eu posso entender. Ambrosio, consegue me ouvir? Estou a ouvir bem, prossiga. Eu posso entender o que é Galileia, para os irmãos entenderem bem o que é Galileia. Um dia, Jesus está numa cidade chamada Betânia. Entra numa casa das irmãs Marias. E Marta está atarefada com muitos trabalhos. E Maria senta-se aos pés de Jesus e começa a ouvir os ensinamentos. O que é Galileia? O lugar dos ensinamentos. Então, nos pés de Cristo é Galileia. Quando você está nos pés de Cristo, você aprende. Então, todo lugar onde você aprende sobre Jesus é Galileia. É Galileia. É fundamental para os irmãos entenderem isso. A Galileia é o lugar do nosso aprendizado da palavra. É fundamental termos uma Galileia, onde aprendemos a palavra. Aonde recebemos os ensinamentos sobre fé, sobre doutrinas e tudo mais sobre salvação. E o anjo disse: lembrai-vos do que ele vos preveniu ainda quando estavam na Galileia. E quando elas lembraram, elas acreditaram: o mestre ressuscitou sim, porque ele nos disse que era importante que ele morresse. Mas no terceiro dia, quando ele estava na Galileia, ele nos disse que ele ressuscitaria. Então, não vamos poder falar hoje sobre Emaús, falar sobre Jerusalém, se você não conhecer antes a Galileia do ensino. Oh, meu Deus! O que vai te lembrar que Jesus falou contigo? Os profetas falaram conosco por meio das escrituras, por meio da lei. É o aprendizado, é o ensino. E hoje as pessoas estão muito mais preocupadas em irem para Emaús, águas que curam, sem antes passarem na Galileia, dos ensinos. E o pior, às vezes, não é quando você está saindo da Galileia, lugar dos ensinos. O pior é quando você está deixando Jerusalém, a presença de Deus, para ir nas águas que curam. E observa que Jesus não chamou os discípulos para cura. Jesus chamou os discípulos para a salvação.
Então, nem todo lugar onde você é curado, você é salvo. Mas todo lugar onde você é salvo, você é curado. Amém. Ou seja, você hoje em Jerusalém pode não ver a cura que você precisa. A cura emocional, a cura espiritual, a cura física. Pode não ver agora. Mas, aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Você pode não estar vendo agora em Jerusalém. Mas, escuta, eu estou a sentir uma presença de Deus muito forte agora. Eu estou a sentir uma presença de Deus muito forte agora. Oh, eu sinto Deus aqui no nosso meio. Aleluia. Aleluia. Bora. Se você não entender isso, você vai ter muitos problemas em caminhar com Deus. Tem muita gente indo para Emaús por causa das decepções que sofreram em Jerusalém. Por causa das muitas dúvidas que tiveram em Jerusalém. E Deus está te ensinando que sair de Jerusalém é como se estivéssemos a sair da presença de Deus. Sair de Jerusalém é como se estivéssemos a sair da presença de Deus. E irmos para Emaú é como se estivéssemos a procurar apenas alívio para o nosso corpo, para as nossas decepções e nada mais. Então, o que nós queremos exatamente ensinar aqui hoje sobre o caminho de Emaús não está propriamente na ida, está na volta. Quando eles começaram a andar, até um dado momento, eles perceberam que Jesus era o que falava com eles. Eles perceberam na maneira de partir o pão, distribuir o vinho, eles perceberam, não, esse que está conosco é Jesus. Sabe o que eles fizeram? Sabe o que eles fizeram? Eles levantaram-se. Está aqui no versículo 32. No versículo 33. 33, já. E na mesma hora, levantando-se, retornaram para Jerusalém. Por que era tão importante eles nunca saírem? E estamos a falar de pessoas que saíram. E por que era importante mesmo saindo voltarem? Há um texto em João. Há um texto em João, onde Jesus faz um discurso. Jesus faz um discurso difícil de se conceber. João 6. Jesus começa a dizer assim: se vocês não comerem a minha carne, não beberem o meu sangue, não farão parte de mim. Sabe o que aconteceu com os 70? Foram-se embora. Ficaram os 12. Jesus olhou para os 12 e disse: vocês não vão? Mesmo ouvirem esse discurso pesado, esses princípios do reino pesado, não vão? E Pedro, mais atrevido, olhou para Jesus e disse: Mestre, onde é que nós vamos? Se só tu tens as palavras de vida. Em outras palavras, eu estava a dizer, não podemos ir em algum lugar se o Senhor não for conosco. E não foi o caso desses dois discípulos. Eles saíram de Jerusalém sem Jesus. Por que não temos de sair de Jerusalém? Se não temos Jesus, não saiamos de Jerusalém. Se sairmos de Jerusalém, então precisamos voltar, porque em Jerusalém só se sai com a presença de Jesus. Aleluia. Então é fundamental. Aonde quer que nós vamos, aonde quer que nós formos, precisamos carregar Jesus conosco. E esses dois discípulos estavam indo para um lugar onde Jesus não estava. Por isso, Jesus apareceu no caminho deles. Falou com eles. E eles perceberam, Jesus está conosco.
Não é para ficarmos aqui, é para nós voltarmos. É para nós voltarmos. Aleluia. E parece que era uma mera casualidade essa coisa de Jerusalém, vai e volta. Não era casualidade. É porque o Espírito Santo, o Espírito Santo precisava descer, mas precisava descer aonde? Em Jerusalém. Em Jerusalém. Oh, Deus. Oh, Deus. Yeah. Eu acho que é tão simples percebermos isso. É tão simples percebermos isso. Deus quer que voltamos a Jerusalém, o lugar da sua presença. Yeah. Se você sair, você tem que sair cheio da presença do Espírito de Deus. Entenda, esses discípulos que um dia foram cheios de medo, cheios de dúvidas, após a descida do Espírito Santo, são os mesmos que saíram e começaram a pregar o Evangelho. São os mesmos que curaram. E olha um episódio maravilhoso que eu gosto muito de falar, é aquele de Atos 3, Pedro chegou no paralítico da Porta Formosa e ele esperava receber deles alguma coisa. E Pedro disse, eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho te dou, Jesus Cristo de Nazaré. Amém. Yeah. Há uma coisa que eu costumo a falar normalmente quando eu falo de Atos 3, é que Pedro, por causa da graça de Deus, por causa da presença do Espírito de Deus na vida dele, ele entendeu que o que ele tinha para apresentar àquele paralítico era melhor e era maior do que aquilo que o paralítico esperava receber dele. Quando nós somos cheios da presença de Deus, cheios da presença de Cristo, nós entendemos que aquilo que nós temos que falar ao mundo é melhor do que aquilo que nós temos que dar. Yeah. 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 O mundo não precisa de milagres. O mundo não precisa de águas que curam. O mundo não precisa de artifícios e outros tantos. O mundo precisa que lhe apresentemos Jerusalém, o lugar da presença de Deus. Yeah. A palavra de Deus. Isso basta. Yeah. Isso basta. Então, o que nós queremos ensinar é algo simples. Penso eu, é simples. O caminho de Emaús é o caminho das dúvidas. Então precisamos sair dele. Precisamos abandonar ele. Não chega até Emaús, nas águas que curam, mas não salvam. Continue em Jerusalém. Continue em Jerusalém, na presença de Deus. Não te esqueças da Galileia. Leia a Bíblia, Salmos 1. É fundamental isso, você lê a Bíblia, para que você não seja movido por qualquer vento de doutrina. Yeah. Leia a Bíblia, conheça as Escrituras, isso é importante. E então você estará entendendo que Emaús não é destino, não é lugar para se ficar. Emaús são circunstâncias da nossa vida espiritual, Emaús são circunstâncias da nossa vida emocional. Todos nós já passamos por momentos de dúvida e momentos de fraqueza, e isso é natural. O importante mesmo é que você seja flexível com o teu coração, seja sensível com o teu coração para perceber que Deus está ao teu lado e Ele quer te ajudar. Não seja convencido, não seja legalista demais, não seja religioso. Não ache que só você que está certo. Porque às vezes quando nossos olhos estão tapados, nós pensamos isso. Yeah. Quando nós somos cegos, Ambrosio, nós pensamos que nós estamos certos, os outros é que estão errados. Então, vê o que os discípulos estavam a falar, Jesus, você não sabe, você não conhece, você nunca ouviu a história, mas e Jesus era o que eles era o assunto que eles estavam a falar.
religiosos, legalistas, convencidos, hein? Acham que você que está a ver, quando o assunto que você está a falar, que está presente, a pessoa que você está a falar, Jesus estava aí no meio deles, mas eles insultaram a Jesus. Se você é estrangeiro, o quê? Yeah. Você não viu tudo? Você é estrangeiro? Olhos, quando nossos olhos estão vendados, nós pensamos que nós somos os mais santos. É verdade. É verdade. É isso que Emaús é, o caminho de Emaús é. Tapa a nossa visão para enxergarmos o que nós realmente somos, o que nós realmente precisamos. Então, Deus quer nos tirar dessa religiosidade, desse legalismo. Às vezes, não, eu não posso falar com fulano, porque fulano é ímpio. Não posso falar com... Porque, mano, lê bem Salmos 1. Lê a Bíblia. Lê a Bíblia. Quando a Bíblia diz não se assenta na roda dos escarnecedores, não se assentar. Sentar está a dizer, quando a expressão sentar como é que eu digo? É uma expressão Equivalente a conviver. Conviver, conversar. Pois, aceitar, isso aí, aceitar. Não significa que se você está sentado no meio dos teus primos que são ímpios, você está a pecar. Não, não é isso. É você comungar com a ideia que eles partilham sobre Cristo, sobre a palavra. E Emaús está cegando. E parece que não, nós estamos num século onde estamos mergulhados, as igrejas estão mergulhadas no caminho de Emaús, amigos. Yeah. Cegueira. Até Jesus está sendo ensinado. Até estamos a ensinar Deus a nos tratar. Yeah. Estamos a ensinar Deus a nos cuidar. Os olhos estão fechados, estão cegos. Verdade. Come on. Então não precisamos ser muito legalistas. Ah, não faço, não oro. Se você não orar 24 horas por dia, você não é homem de Deus. Homem de Deus não é o tempo de oração que você faz. O homem de Deus é você perceber que Deus está sempre ao teu lado, independentemente das adversidades. Amém. Amém. Então, Deus não quer que nós tenhamos uma vida do gênero. Vamos sair de Emaús. Vamos sair desse caminho. Yeah. Vamos ficar em Jerusalém. Porque nós estamos à espera da grande promessa do Pai. Amém. Amém. Aleluia. Oh, glória. Aleluia. E fácil. Eu não posso chamar. Eu acho que o meu tempo já terminou. Nós já queres experimentar do sumo, nós ainda temos temas Ok, mas vou terminar já. Vou terminar já. O que nós queremos, o Emanuel já entendeu. O que nós queremos partilhar com os irmãos é que Galileia é lugar de aprendizado. Yeah. É fundamental termos uma Galileia, um lugar onde aprendemos a palavra. Yeah. Segundo, Jerusalém é o lugar da presença de Deus. E lugar da presença de Deus não se sai. Yeah. Na presença de Deus não se sai. E quando se sai com Ele. Ou seja, em Deus não se sai só. Quando você está a sair, você sai com Ele. Yeah. Emaús e seu caminho são as circunstâncias das nossas vidas. Momentos de dúvida, momentos de cegueira. E esse momento que Deus fez, reservou para nós, é para despertar a nossa atenção, que Ele está conosco. É importante que nós entendamos que Deus está conosco. Ainda mesmo quando você duvida da tua fé, duvides do teu Deus, Ele está conosco. Por quê? Porque Deus está conosco, independentemente das nossas crenças. Que Deus de paz nos possa abençoar. Feliz em poder partilhar essa mensagem. Olha, o meu coração está... Olha, eu não sei.
Eu não sei. Meu Deus, muito obrigado. Bonifácio. Bonifácio Fonseca. Muito obrigado. Mano, deixa-me tratar como eu te trato. Você é meu amigo, és meu irmão. Eu tenho o respeito que eu tenho por ti, tu sabes, é grande. Como homem de Deus, como amigo, como irmão. Olha, muito obrigado. Foi exatamente essa essa palavra que nós precisamos aprender é não sair do lugar do ensinamento, ou lembrar do ensinamento, e não sair do lugar da Deus. Me fez lembrar aquele texto que Moisés disse que se a tua presença não for conosco, não Uhum. subir Pode. daqui. Muito obrigado, Bonifácio. Eu vou agradecer em nome de todos que estão aqui por deixar Deus te usar e continue. E eu vou dizer mesmo já que vamos voltar a ter o Bonifácio Fonseca aqui conosco, porque ele tocou já, ele já deu uma laminagem num tema que nós estamos a pensar depois de mais uma, nós vamos voltar a fazer outra live, que vai ser o tema que ele já beliscou, é ficar em Jerusalém. Ficar em Jerusalém, que é importante. Bom, vou desligar agora aqui para poder Tá, tá puxar bem. Deus abençoe, Deus abençoe. Armando João. Bom, Deus te abençoe, mano. Tamo juntos. Bless, bless. Oh, graças a Deus, está a ser um tempo abençoado. Eu vou vos dizer, partilhem, chamem pessoas que isso vai estar mesmo bom, cada vez melhor. Eu vou aqui adicionar o pastor Armando.